Paris é a cidade que simboliza a alegria de viver, a liberdade e a beleza. O seu nome suscita por si só emoções ligadas a uma história fascinante e a monumentos grandiosos. Os bateaux-mouches que percorrem o Sena nos oferecem uma visão insinuante e romântica da cidade. A bordo desses barcos, contemplamos cúpulas, pontes e palácios, a Torre Eiffel e suas ilhas, e descortinamos as ruas que circundam o Sena com seus plátanos intemporais. O núcleo original de Paris situa-se na Ilha de la Cité, que emerge no meio do Sena. Foi nessa ilha que se construiu a Notre-Dame e o velho Palácio Real nos séculos XII e XIII. Paris está repleta de monumentos famosos que confirmam um verdadeiro compêndio de história sobre as várias épocas da humanidade. Para nossa visita, escolhemos os 3 pontos mais significativos. A Torre Eiffel, sinônimo da modernidade dos finais do século XIX. O Arco do Triunfo, testemunho da grandeza napoleônica. E Notre-Dame, símbolo da Paris medieval. É precisamente em Notre-Dame que damos início à nossa visita pela cidade. Esta igreja é a catedral gótica mais famosa do mundo. Apesar de sua dimensão excepcional, emana uma sensação de grande leveza, graças à sua estrutura arrojada e aos seus amplos vitrais. Notre-Dame chegou a ser um protagonista importante em acontecimentos relevantes na Revolução Francesa. Durante a época do terror, uma artista de ópera coberta de véus foi ali entronizada como uma deusa da razão. E alguns anos depois, Napoleão escolheu-a como um paradigma de sua coroação imperial. Na Ile de la Cité também se encontra a Sainte-Capelle, a antiga Capela Real, cuja construção acompanhou a de Notre-Dame. Formam esta igreja 2 capelas sobrepostas. A superior resplandece entre luzes multicoloridas que se filtram entre os seus belíssimos vitrais. No século XIV, construiu-se uma nova e esplêndida residência real, desta vez na margem direita do Sena, onde antes se edificara uma fortaleza chamada Louvre. A parte mais antiga, que termina numa colunata monumental, assoma-se a Cour Carrée. Aqui tiveram lugar as aventuras de nobres, cardeais e rainhas, narradas por Alexandre Dumas nos Três Mosqueteiros. Com a Revolução Francesa, as coleções reais de obras de arte começaram a ser expostas ao público. Entre as obras mais famosas que expõem no Louvre, podemos encontrar a Gioconda de Leonardo da Vinci, o Banho Turco de Ingres, o Concerto Campestre de Tiziano ou, quem sabe, de Giorgione, e A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix. 2 damas da antiguidade recebem amavelmente os visitantes nas salas mais gloriosas do Louvre: a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia.
A Vênus de Milo, do século II a.C., é, segundo os gregos antigos, a representação mais notável da beleza feminina. A Vitória de Samotrácia, dedicada a um triunfo naval, é uma das obras mais emblemáticas da arte helenística. O Louvre foi concluído no século XIX, com a longa ala que se estende paralela ao Sena. Em 1989, na Cour Napoleon, instalou-se a pirâmide do arquiteto americano de origem chinesa, Liao Mingpei. Entre as duas alas do Louvre encontra-se o Arco do Carrossel, uma imitação do Arco de Sétimo Severo de Roma, construído durante o período napoleônico para celebrar a vitória do imperador. À volta desses jardins encontra-se o Palácio das Tulherias, uma obra realizada no século XVI por ordem de Catarina de Médicis e que um incêndio destruiu em 1871. No Louvre começa o longo passeio que alcança o Arco do Triunfo depois de atravessar a Place de la Concorde. A Place de la Concorde, projetada no século XVIII por Luís XV, ocupa uma área de 360 por 210 metros. Nesta praça gigantesca foram decapitadas na guilhotina mais de 1.000 pessoas, entre elas Luís XVI e Maria Antonieta. Nos nossos dias, apenas o trânsito se intromete na grandiosidade da Place de la Concorde. E o espaço amplo que a praça ocupa estabelece um cenário urbano exemplar. A praça oferece uma vista esplêndida da Igreja de Madeleine, que surge ao fundo encravada num eixo formado por duas fontes grandes e um obelisco egípcio. Ao lado da Madeleine, encontra-se as vitrines de Fouchon, um autêntico paraíso para os amantes da boa comida e do bom gosto. No outro lado da Place de la Concorde, pode ver-se, atravessando a ponte em direção à Assembleia Nacional, a Câmara dos Deputados. Percorrida a Place de la Concorde, entramos no Champs-Élysées. À esquerda, deparamos com o Petit Palais e com o Grand Palais, construídos na altura da Grande Exposição de 1899, segundo o gosto eclético da época. Entre os dois palácios, encontra-se a entrada da Ponte Alexandre III, ricamente decorada com lampiões e esculturas. No rond-point do Champs-Élysées começa a Avenue Montaigne, onde se encontram as lojas dos costureiros franceses e internacionais mais famosos do mundo. A Avenida dos Champs-Élysées data do século XV e é uma obra do proeminente arquiteto Lenotre, que também criou os Jardins de Versalhes. O seu aspecto atual remonta ao século XIX. Esta grande avenida, de alguns quilômetros de comprimento, é um passeio habitual tanto para os habitantes de Paris como para os visitantes da cidade. Nela estão localizados muitos cinemas, teatros, restaurantes, locais de divertimento noturno e hotéis de luxo. O Lido, onde atuam as belíssimas bailarinas Bluebell Girls, é, ao lado do Folies Bergère, um dos ancoradouros clássicos da noite parisiense. Passeando pela Avenida dos Champs-Élysées, imponente e animada a qualquer hora do dia, compreendemos por que razão os monarcas europeus quiseram imitar Paris, projetando nas capitais dos seus países avenidas semelhantes como testemunhos da magnificência e poder.
O Arco do Triunfo, situado no centro da Place de l'Étoile, fecha cenograficamente a Avenida dos Champs-Élysées. Projetado por vontade de Napoleão, o Arco do Triunfo é o símbolo das glórias militares francesas. Mede 50 metros de altura e apresenta uma decoração com baixos relevos que ilustram as vitórias do imperador. Tanto no estilo como na sua intenção comemorativa, faz lembrar os grandes arcos imperiais romanos. Todas as manifestações oficiais e paradas militares têm como ponto de chegada este monumento, símbolo da grandeur francesa. A partir da Place de l'Étoile surgem, em sentido radial, 12 longas avenidas. Graças ao dinamismo dessa realização urbanística, Paris ganhou a fama de centro e motor do mundo moderno. As ruas mais luxuosas e requintadas de Paris situam-se no bairro que rodeia a Place de la Concorde, entre os grandes boulevards e o Louvre. A Rue du Faubourg Saint-Honoré, a Rue de Rivoli, a Place Vendôme, a Rue de la Paix e a Place de l'Opéra. A suntuosa Place Vendôme, como tantas outras ruas e praças de Paris, deve-se a Luís XIV, como uma expressão do esplendor de seu reinado. O projeto é de autoria de Hardouin Mansart, que também foi o arquiteto de Versalhes e da Cúpula dos Inválides, um dos homens que mais contribuíram para a definição da imagem da capital francesa. Foi o criador das águas furtadas que coroam os edifícios da praça e que, posteriormente, passaram a denominar-se mansardes em sua honra. A Rue de la Paix é sinônimo de joalherias de luxo. Enquanto a ópera é o melhor símbolo da arte melodramática. Charles Garnier desenhou o edifício no estilo triunfal que caracterizava a Belle Époque, em finais do século XIX. Hoje em dia, depois da inauguração da nova ópera de La Bastille, o edifício acolhe sobretudo concertos e espetáculos de balé clássico. Ao lado do Louvre encontra-se o Palácio do século XVII, que o poderoso ministro Richelieu, um dos principais artífices da supremacia mundial francesa na época de Luís XIII, mandou construir. Depois da sua morte, o rei herdou o castelo que adotou o nome de Palais Royal. Ao longo do tempo, construiu-se em redor do seu jardim uma série de suportais, onde hoje podemos encontrar um grande número de lojas, cafés, restaurantes e até bordéis e cassinos. Durante a Revolução e no período do Império, o Palais Royal, com os seus locais pitorescos, foi um grande e importante local de encontro da sociedade revolucionária e das novas classes sociais emergentes. Do alto da Tour Montparnasse, vê-se com nitidez as zonas verdes dos boulevards. Estas avenidas, construídas onde antes existiam fortificações, sobretudo durante a segunda metade do século XIX pelo Barão Haussmann, são o elemento mais representativo da cidade. Como os cruzamentos dessas ruas têm quase todos a forma de V, multiplicam-se as panorâmicas, ao fundo das quais emergem monumentos majestosos e praças como a de La Bastille, dominada pela coluna de Juliet, que comemora a Festa Nacional Francesa, e pelo importante edifício da Ópera de La Bastille, novo teatro da ópera parisiense. A rede do metrô de Paris tem mais de 200 quilômetros e é fácil de usar graças à ajuda dos esclarecedores painéis eletrônicos. Partindo da Bastilha, tomamos a direção da Défense até a Concorde, onde mudamos para apanhar a linha Porte de la Capelle até ABC.
Estamos em Montmartre, na encosta da colina que domina a margem direita do Sena. As cúpulas da igreja de Sacré-Cœur dominam o bairro que tornou famosos grandes artistas como Manet, Van Gogh, o Trio, Toulouse-Lautrec ou Picasso. Os cinzentos e brilhantes telhados de Paris abrem-se em milhares de águas furtadas que serviram de cenário a românticas histórias de amor. A Place du Tertre, aos pés do Sacré-Cœur, conserva uma atmosfera fascinante de pequena povoação do século XIX e nos transporta até os anos agitados da boêmia artística. Neste ambiente plebeu, torna-se difícil imaginar que Montmartre foi, há pouco mais de um século, um espaço ocupado por vinhas e tanques de vinicultores. Também foi aqui que terminou a sanguinária Comuna de Paris, que se seguiu à insurreição operária de 1871. Aos pés de Montmartre, entre extravagantes luzes de neon, encontra-se o bairro de diversão noturna, cabarés, bares de striptease, sex shops e cinema para adultos. A Place Pigalle, o Boulevard de Clichy, o Moulin Rouge e um pouco mais longe, o Folies Bergère, evocam o lado marginal da cidade e trazem-nos à memória ecos antigos do Cancan. Neste lugar, há 20 anos, encontrava-se o Les Halles, o mercado fornecedor da cidade, o lendário ventre de Paris descrito nos romances de Zola. Hoje, Les Halles transferiu-se para a periferia e, no seu lugar, encontramos o Fórum de Les Halles, um centro comercial gigantesco. Desses anos turbulentos ficaram, como recordação, os restaurantes e os bares onde se serviam, nas noites de inverno, os pratos de soupe l'oignon, a sopa de cebola que comiam os comerciantes e os carregadores que trabalhavam no mercado. Neste mesmo bairro encontra-se o Centro Pompidou, ou Centro Beaubourg, o grandioso e futurista centro de arte e cultura projetado por Renzo Piano e Richard Roger nos anos 70 e que relançou de forma extraordinária a imagem de Paris como capital da modernidade europeia. Nas margens do Sena, à altura de Notre-Dame, abre-se a Praça do Hôtel de Ville, a exuberante Câmara Municipal de Paris, um edifício do século XIX ricamente decorado. O bairro que fica a leste do Hôtel de Ville chama-se Marais, em homenagem ao antigo Marais, ou pântano, que ali existiu. Do século XVI ao XVIII, construíram-se ali as mais belas residências aristocráticas de Paris. Marais é hoje um dos bairros mais elegantes da capital francesa, que esconde lojas enigmáticas e restaurantes de grande requinte. Uma estátua de bronze de Luís XIV anuncia o pátio do Hotel Carnavalet, da autoria dos mesmos arquitetos do Louvre. A sua decoração, esculturas, pátios e fachadas são as obras mais delicadas produzidas na França pela arquitetura renascentista.
Hoje, o palácio é a sede do Museu Histórico de Paris. Uma das poucas reminiscências medievais de Paris é a porta com torres do Hotel de Soubise. O palácio é do século XVIII e aloja uma parte do Arquivo Nacional. O resto do arquivo encontra-se no adjacente Hotel de Rohan, outro palácio de linhas sóbrias do século XVIII, que se ergue sobre um jardim de estilo francês. Coração e símbolo do Marais é a Place de Vogue, uma praça quadrada, fechada como um claustro de palácios simétricos de tijolo vermelho e pedra branca com pórticos. A praça, em cujo centro hoje se encontra um jardim, já se chamou Place Royale e serviu para a celebração de festas, duelos e torneios. Deixamos Marais para trás e atravessamos o Sena, muito perto de Notre-Dame. Encontramos-nos agora na Rive Gauche, a margem esquerda do rio. Agrupando-se aqui as bancas dos bouquinistes, livraria a céu aberto que oferecem edições antigas, gravuras, postais ilustrados e todo o encanto da cultura ao ar livre. Mesmo em frente de Notre-Dame, encontramos o Tour d'Argent, um restaurante famoso de Paris, cujo prato emblemático é o canard à l'orange, servido com um ritual elegante de outros tempos. Partindo da Place Saint-Michel, entra-se no Quartier Latin, o bairro latino, que tem como eixos principais o Boulevard Saint-Michel e o Boulevard Saint-Germain. Percorrendo o Boulevard Saint-Michel, chega-se a alguns dos pontos nevrálgicos da Paris histórica, do Hotel de Cluny à Sorbonne, sede da famosa universidade, passando pelo Panthéon, mausoléu dedicado às glórias da França. No Quartier Latin é possível encontrar livros e documentos sobre quase todos os assuntos. Paris é um verdadeiro armazém e centro de distribuição do saber. No cruzamento do Boulevard Saint-Michel com o Boulevard Saint-Germain, surge a casa medieval mais bonita de Paris, o Hotel de Cluny, residência parisiense dos monges do célebre Mosteiro de Cluny. O palácio foi construído sobre as ruínas, ainda parcialmente visíveis, das termas romanas. Ernest Hemingway afirmou uma vez com nostalgia: se temos a sorte de viver em Paris quando somos jovens, não importa onde se possa viver depois, Paris é uma festa para a vida. O Quartier Latin, com a sua universidade, hoje dominada pela enorme Tour Montparnasse, sempre foi o local mais representativo desta alegria de viver. No panorama do Quartier Latin destaca-se a cúpula do Panthéon, o templo onde descansam os restos mortais dos personagens mais ilustres da França. O edifício, construído no século XVIII como igreja, tem uma grande importância na história da arquitetura francesa, porque representa, como contraponto ao barroco dominante na época, o regresso ao estilo clássico antigo. Aqui repousam, entre outros, Voltaire, Rousseau, Zola e Victor Hugo. Sob a cúpula do Panthéon, Foucault demonstrou a rotação da Terra, utilizando seu famoso pêndulo. Do Panthéon, nos dirigimos ao Jardim de Luxemburgo, situado nos limites do Quartier Latin. A grande mancha verde do parque, que contrasta com o cinzento compacto do bairro,
foi buscar o seu nome em um elegante palácio renascentista, cujas formas fazem lembrar o Palácio Pitti, de Florença. A parte mais interna do jardim segue o modelo geométrico francês, enquanto a exterior se inspira no delineamento típico dos jardins ingleses. Passando o Boulevard Saint-Germain, eixo principal da Rive Gauche, entramos na praça de Saint-Germain-des-Prés. Virando para a direita, na Rue de Bellechasse, encontramos a entrada principal do Museu d'Orsay. A Place Saint-Germain é famosa pelos seus cafés, o Flore e o Demagot, frequentados noutros tempos pelos intelectuais dos anos 40, 50 e 60. Nessa praça encontra-se a igreja mais antiga de Paris, Saint-Germain-des-Prés, construída no século XI. O período artístico mais frutífero de Paris vai da metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. A corrente pictória mais famosa dessa época é o impressionismo, que deu início ao que hoje conhecemos como arte moderna. Paris dedicou aos impressionistas um enorme museu. É o segundo museu da cidade, só superado pelo Louvre em dimensão e majestade. Encontra-se na Gare d'Orsay, estação de trens do século XIX fora de circulação há muito tempo. A tarefa de transformar este velho e ilustre edifício tem a assinatura de Guy Aulenti, que conservou a sua estrutura interna. No Museu d'Orsay podem-se admirar sobre o mesmo teto as obras de arte mais famosas de Renoir, Degas, Monet, Van Gogh, Gauguin e Cézanne. Quase um século antes da construção do Panteão, o grande Hardouin Mansart erguia a cúpula arrojada que domina o Hotel des Invalides. Foi Luís XIV que idealizou este imenso edifício para acolher os inválidos da guerra, que até essa altura se viam confinados a uma existência de miséria e até de mendicância. O Hotel des Invalides, onde se chega através de uma extensa planura verde, abriga hoje o Museu da Guerra. Mas os Inválides são, sobretudo, conhecidos por serem o lugar onde repousam os restos mortais de Napoleão. Os franceses ainda veneram a memória do homem que criou um império depois de vencer os exércitos europeus coligados contra a França. Depois dos episódios protagonizados pelos exércitos de Napoleão, a Europa nunca mais voltou a ser a mesma,
e as ideias divulgadas pela Revolução Francesa foram conquistando todos os países do velho continente. O sarcófago de Napoleão, construído em granito vermelho, encontra-se numa posição espetacular dentro da cripta redonda, que tem as mesmas dimensões da cúpula. As 12 grandes estátuas das deusas da vitória que o circundam recordam as vitórias obtidas por Napoleão entre 1797 e 1815. A Torre Eiffel tem mais de 100 anos, mas graças a um cuidadoso trabalho de restauro, ergue-se hoje, como nunca, mais radiosa e impressionante. Apesar da presença dos arranha-céus suntuosos da Défense, mantém-se como o símbolo mais vigoroso da modernidade francesa. Na altura da sua construção, por ocasião da Exposição Universal de 1889, a torre causou um grande escândalo e controvérsia por causa de sua estética arrojada. Apesar das previsões catastróficas sobre a duração do edifício, todo construído em aço pelo engenheiro Gustave Eiffel, a torre continua de pé, comprovando a sua solidez, e com o passar dos anos tornou-se o símbolo da cidade. A torre mede 307 metros de altura, 325 se contarmos com a antena. Partindo da Torre Eiffel, vamos até a estação de metrô Bir Hakeim, que fica próximo, e tomamos o percurso Étoile. Neste lugar, mudamos para apanhar a linha rápida RER, que nos levará à Défense Grande Arche. O imenso cubo revestido de mármore branco do Grande Arche, que nos acolhe à saída do metrô, é o coração de La Défense, o novo centro financeiro da cidade. Ao fundo, vislumbram-se os arranha-céus que transformam La Défense na Manhattan parisiense. Percorrendo o amplo passeio desta região, podemos observar a enorme dimensão da Paris do século XIX, pensada para competir com as grandes metrópoles do outro lado do Atlântico. O Grande Arche é o culminar do passeio magnífico que parte do Arco do Triunfo. Na periferia norte, perto do porte de Clignancourt, encontra-se o popular Marché aux Puces. Indo o metrô, dirigimos-nos a La Villette, outra zona da periferia setentrional de Paris. O metrô é, desde 1900, um dos símbolos da eficácia e modernidade de Paris. Decoram as suas instalações antigas belos pavilhões e escadarias realizados no estilo da Arte Nova. Numa zona extensíssima, onde antigamente se encontrava o Matadouro de Paris, construiu-se o Parque de La Villette, uma autêntica cidade dedicada à ciência e à música. Nela, podemos encontrar o Museu da Ciência e da Indústria, a grande esfera de Giaudet e a Cité de la Musique. Este complexo foi concebido como parque temático e cultural e representa, ao mesmo tempo, um bom divertimento para todas as idades.
A cerca de 50 quilômetros, no bosque de Fontainebleau, encontra-se um dos mais belos castelos da França. No século XVI, Francisco I convidou para Fontainebleau muitos artistas italianos que colaboraram na decoração do castelo. A denominada Escola de Fontainebleau, criada por Primatício, Rosso Fiorentino e Vignola, entre outros, deu origem a um estilo particular e refinadíssimo. A cerca de 20 quilômetros de Paris, encontra-se o Palácio de Versalhes, que serviu a Luís XIV para celebrar a monarquia absoluta, obrigando os cortesãos e nobres a viver permanentemente no seu palácio, controlados e submissos. O custo da obra quase esgotou o tesouro do país, mas desta maneira o rei eliminou o risco de possíveis revoltas por parte de alguns aristocratas rebeldes. Com a corte de Versalhes, Paris foi, como nunca tinha sido, o centro exclusivo do país e o lugar onde toda a França, a partir de então, se devia refletir. A arquitetura é da autoria de Louis Levaux e Hardouin Mansart, enquanto o parque e as obras de arte são de André Lenotre. A sua construção teve início em meados do século XVII e durou quase meio século. O modelo de Versalhes foi imitado em quase toda a Europa e inspirou sobretudo Potsdam de Frederico da Prússia, o castelo de Schönbrunn em Viena e o Palácio Real de Caserta dos Bourbons, em Nápoles. Os jardins de Versalhes foram concebidos como a extensão da sala principal do próprio castelo. O modelo de jardim criado por Lenotre, que depois se passou a denominar a francesa, representa de forma monumental o domínio do homem sobre a natureza. O Grand Trianon foi construído como refúgio privado para Luís XIV e para sua favorita, que utilizavam para fugir da rígida etiqueta da vida da corte, criada e imposta pelo próprio rei aos seus dignatários e cortesãos. O Petit Trianon, por seu lado, foi um presente de Luís XIV para sua favorita, Madame de Pompadour, que exercia um grande poder sobre a vida pública francesa. Alguns anos depois, o Petit Trianon foi a residência de Maria Antonieta e, em princípios do século XIX, passou a ser propriedade de Paulina Bonaparte, irmã de Napoleão. Num recanto do parque, diante do pequeno lago onde se encontra o Jardim Inglês, vê-se o Hameau, o modelo da aldeia ideal construída por Maria Antonieta, que gostava de se refugiar ali à procura de um sonho de simplicidade ou, talvez, do mais artificial dos delírios. Paradoxalmente, em Versalhes, os estranhos tocam-se. O poder absoluto parece encerrar um desejo de irresponsabilidade e de abandono de deveres quase divinos. Paris teve de ser reconstruída algumas vezes ao longo dos séculos, mas nunca perdeu o seu caráter unitário nem a sua monumentalidade urbanística. Igrejas medievais e palácios do século XVII, pontes e estações, edifícios de ferro e de vidro bordejam as águas do Sena, envolvidos pela magia das luzes noturnas. Paris não é apenas o arquivo da memória secular. Também é a cidade da vanguarda, a metrópole da liberdade e da intelectualidade e, ao mesmo tempo, um dos melhores lugares do mundo para realizar um sonho.